Ser um hodler apenas requer que você reconheça os verdadeiros benefícios que a moedinha laranja da internet tem a lhe oferecer. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Coreia com K, revisado e narrado por JJ Liber. O Bitcoin chegou a perder mais de 40% de seu valor de mercado em relação às moedas fiduciárias nos últimos meses. Todas as vezes que isso acontece, novatos que viram seu patrimônio derreter 2 dígitos pela primeira vez começam a se perguntar se realmente vale a pena continuar estocando satoshinhos, mantendo viva a ideia de hodler, que é qualquer pessoa que adquire bitcoins sem previsão nem vontade nenhuma de vendê-los. Por conta disso, resolvi ajudar a todos os bitcoinheiros a manter a esperança hodler viva e também mostrar algumas responsabilidades que todos precisam ter para seguir em frente nessa caminhada. De maneira geral, irei comentar sobre algumas questões filosóficas em relação à mentalidade de um hodler, os impedimentos e conflitos que podem surgir, no caso de algumas pessoas, além de mostrar algumas dicas práticas que podem te ajudar a conquistar este objetivo. Para que possa entender todos os conceitos aqui apresentados, recomendo que assista aos 2 vídeos aqui do canal, A Comunidade Bitcoinheira com Esteroides e Ser Bitcoinheiro é muito mais do que ter bitcoins. Confira os links aqui na descrição. Como bitcoinheiros e verdadeiros hodlers, temos um papel importante e totalmente voluntário que muitos indivíduos tomam para si. Distribuir a pílula laranja de maneira construtiva para as pessoas que estão prontas para ouvir o que temos a dizer. Para isso, existe um conjunto importante de fundamentos e filosofias que é necessário aprender, pois caso não esteja munido destes pré-requisitos, provavelmente o caminho será muito tortuoso e cheio de obstáculos. Isso é tão verdade que pode ser provado pela quantidade de pessoas que ainda não viram todo o potencial que o Bitcoin tem a oferecer. Além dos problemas conceituais que impedem as pessoas de conseguirem entender a moeda digital, muitos não querem nem ouvir falar, porque entra em conflito com interesses pessoais. Tudo isso atrapalha a adoção do Bitcoin, mas com o tempo, será inevitável. Por isso, nosso objetivo é tentar trazer o padrão Bitcoin com o mínimo possível de baixas durante este processo, acordando aqueles que estão prontos para ouvir a palavra Satoshi, mostrando que essa tecnologia está disponível para qualquer pessoa que tem acesso à internet e um dispositivo conectado a ela. Ao conversar com os novatos no Twitter, percebo que muitos ficam fragilizados pelo FUD e pelas quedas abruptas do preço da moeda. Mas isso não surte nenhum efeito naqueles que possuem o que chamamos de mentalidade hodler. Esse jeito de pensar garante algumas características distintas que levaram à criação de um novo sistema financeiro totalmente apartado do atual. Isso também comprova que é impossível entender completamente o Bitcoin e seus benefícios sem antes entender todos os problemas do modelo financeiro vigente, conhecido pela expressão legacy, que em português significa legado. Mas essa mentalidade não é algo comum, nem mesmo para os estudantes da escola austríaca que defendem um dinheiro sonante. Muitos destes economistas não possuem essas características dos bitcoinheiros, normalmente devido à tendência de cair no canto da sereia de que precisamos manter a economia debaixo de um banco central ou de uma instituição forte, além de acreditarem na necessidade de um metal físico para lastrear uma moeda. Entretanto, os hodlers não aceitam isso como uma possibilidade, pois valorizam a autonomia financeira, a integridade lógica, privacidade e segurança, coisas que não podem ser conseguidas, por definição, dentro de um sistema financeiro controlado por um Estado, governo ou qualquer entidade centralizada. Por essa razão, boa parte dos bitcoinheiros tendem a ser libertários, quando não minarquistas. O ceticismo ante as propagandas governamentais e da grande mídia é algo que une a todos, justamente porque acreditam que todos temos direito à propriedade privada. Quando exercido de maneira adequada, o ceticismo garante que apliquemos a racionalidade, garantindo que tenhamos uma visão mais abrangente em todas as áreas que compõem nossa vida. É isso que os hodlers exigem: honestidade intelectual e responsabilidade individual. Isso dá a eles o necessário para fazerem parte dos early adopters, quando o assunto é tecnologia, pois sempre estão buscando solucionar essa necessidade, ficando 2 passos à frente daqueles que querem te privar de seus direitos naturais. Além dessas características,
Para ser um bom hodler, é importante que a pessoa tenha propensão a economizar dinheiro. Isso pode parecer óbvio, mas não pode ser confundido como sendo a principal coisa. O Bitcoin foi concebido em um mundo fundado por dívidas, créditos e empréstimos, ou seja, um ponto de inflexão na realidade atual. Sendo assim, a ideia de poupar está ligada a uma coisa mais abrangente que chamamos de baixa preferência temporal, que, em outras palavras, significa que somos mais propensos a focar no longo prazo do que pensar na gratificação de curto prazo. Obviamente, existem coisas que precisam ser satisfeitas agora. Afinal, precisamos estar vivos para chegar no futuro que almejamos. Entretanto, existem certas decisões que poderiam nos satisfazer no momento, mas que pensamos que vale a pena esperar. O Bitcoin faz com que essas decisões cheguem a um outro nível. Do dia para a noite, percebemos que as decisões que tomamos em consumir têm muito mais peso em relação ao custo de oportunidade de se ter mais bitcoins, criando assim um ambiente perfeito para mudanças comportamentais profundas nos novos bitcoinheiros, melhorando sua qualidade de vida em todos os aspectos. Essa mudança de paradigma faz com que os hodlers comecem a ficar motivados em pesquisar coisas sobre matemática, economia e teoria dos jogos. Mas isso não é uma obrigação, já que existem muitas pessoas também que não se interessam por essas coisas. Existem aqueles em que a motivação vem para as coisas mais importantes, como família, segurança e amor, justamente porque a mudança é tão profunda que faz com que a vida tenha um outro sentido. Mas para que essas mudanças aconteçam, é necessário mais do que uma conexão com a internet. É preciso que queira cair na toca do coelho. A falta de conhecimento pode ser facilmente corrigida com a quantidade de informação que temos atualmente na rede. Mas se a pessoa não estiver aberta a isso, não há muito o que fazer. Se não perceber os problemas das moedas controladas por um ente centralizado, provavelmente não irá conseguir entender os benefícios do Bitcoin. Se achar que o dinheiro está muito mais seguro em uma aplicação protegida pelo FGC do que as moedas que estão na sua carteira, realmente não está pronto. Os bitcoinheiros pensam exatamente o oposto disso, pois acreditam que terceiros que mantêm a custódia do seu dinheiro é algo totalmente inseguro. E é mesmo. A verdade é que os Faria Limers e aqueles que são privilegiados pelo Legacy são os que mais são difíceis de converter. Afinal, eles são os que mais têm a perder ao pular do trem que está descarrilando. A máquina fiduciária depende muito do efeito Cantillon, que é um canto de sereia que atrai muitas pessoas. E convenhamos que a impressora de dinheiro e o cheiro de notas novas é uma ferramenta muito poderosa. Por isso, vemos grandes empresários, banqueiros e bilionários criticando fervorosamente essa tecnologia. Além destes indivíduos, existem os banqueiros centrais, que são aqueles no controle da impressora do dinheiro, e, consequentemente, os que têm muito a perder com as pessoas se interessando mais no Bitcoin do que no produto de sua impressora. Mas como o Bitcoin é algo totalmente inevitável, um a um irão encontrar o caminho da toca do coelho ou irão ficar na superfície, esperando o meteoro vir e dizimar todos, assim como aconteceu com os dinossauros. Como os hodlers falam, todo mundo comprará Bitcoin, porém, no preço que merece. Existem aqueles que ainda possuem conflitos de interesse porque trabalham com algo que vai contra a ideia da própria moeda. Isso é muito comum se for um funcionário público ou até mesmo um gerente de um banco, mas isso não quer dizer que tenha que escolher entre um ou outro. O que os bitcoinheiros não concordam é quando a pessoa diz que está muito caro para investir, ou porque o Bitcoin não vai subir tanto, e portanto eles precisam encontrar uma moeda com potencial de alta absurda para que eles possam se tornar os novos bambambãs. Isso não passa de problemas relacionados ao ego do ser humano. Essas pessoas precisam aprender a deixar o ego de lado e observar o que o Bitcoin tem a oferecer, que nada mais é do que liberdade, soberania e solidariedade. Quando o ego fala mais alto, temos uma situação que podemos chamar de niilismo fiduciário, no qual todo mundo tenta encontrar o próximo Bitcoin dentre as milhares de shitcoins no mercado. A ironia disso tudo é que os shitcoinheiros vivem em um mundo onde o Bitcoin já deu certo, enquanto os bitcoinheiros já sabem que nada está definido e que precisamos garantir que tudo isso continue se tornando realidade. Shitcoinheiros nada mais são do que quintilionários fiduciários em um mundo de moedas digitais. Por isso, sempre desconfie de quem diz que possui Bitcoin, mas que tenta te empurrar algo diferente. Os críticos dos hodlers dizem que possuem um otimismo inflexível, atribuindo isso a uma certa arrogância,
característica principal dos maximalistas de acordo com eles. A diferença é que nenhum maximalista é superficial e faz aquilo que realmente prega, coisa que é quase impossível encontrar nos detratores. Talvez soe um pouco arrogante quando os bitcoinheiros dizem que não há alternativa ao Bitcoin. Entretanto, essa toxicidade está apenas naqueles que se sentem oprimidos por essa fala. Se acredita que a comunidade do Bitcoin é tóxica, recomendo que avalie onde está recebendo as informações. Além disso, os shitcoinheiros não gostam quando os hodlers dizem que o Bitcoin conserta tudo, pois não conseguem enxergar que essa moeda é a única que consegue corroer as paredes dos jardins murados dos ditadores, fazendo com que o mundo seja igual. Se o Bitcoin falhar, todas as demais também falharão. Aliás, as outras já vão falhar de qualquer forma. Ao se permitir cair na toca do coelho do Bitcoin, perceberá que é um buraco sem fim e que a jornada não acabará. Isso te fará entender que só essa moeda realmente importa, pois a cada novo conteúdo consumido, isso ficará mais claro. Além disso, é importante entender que conforme o tempo passa, estamos cada vez mais próximos do sonho dos cypherpunks. Uma sociedade que defende a liberdade de expressão, possibilitando um crescimento social e intelectual, criando um ambiente de privacidade e incensurável, que exige honestidade e responsabilidade de todos, sem colocar ninguém em um pedestal, deixando todos no mesmo nível, permitindo que as pessoas sejam reconhecidas pelos seus méritos, além de se manter protegido ante os ataques dos inimigos, garantindo que a ferramenta sempre esteja fortalecida. Ao conhecer a história do Bitcoin, podemos perceber que ele já passou do ponto de inflexão, saindo da pequena bolha dos criptoanarquistas, alcançando um efeito de rede imparável que se retroalimenta, mudando a vida de todas as pessoas que compartilham os valores de um dinheiro sonante e vivo que não discrimina ninguém. O principal objetivo do Bitcoin é ser um ativo de reserva mundial, mas ao mesmo tempo, chegar lá com o mínimo de pessoas feridas no processo. Para tal, precisamos avançar com calma, sem pressa e com cautela, assim como são feitas as atualizações do Bitcoin. Não podemos nos esquecer que o Bitcoin não foi criado do nada. Ele tem uma história, um contexto, um motivo pelo qual veio ao mundo. Ao entender tudo isso, percebemos o motivo pelo qual ser um hodler é algo simples. Não importa o preço dos satoshinhos, ele ainda está barato, ante a todo o benefício que essa tecnologia traz. Como nós hodlers falamos, entre pelo preço, fique pela filosofia. E não se preocupe, o Bitcoin não vai mudar, mas você vai. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!